I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe. Olá, boa noite. Os primeiros casos de AIDS no Brasil surgiram na década de 80 e hoje as novidades na área de tratamento são muitas. Embora o preconceito ainda exista, podemos até falar com um pouco mais de tranquilidade sobre a doença. A boa notícia nessa área é que a taxa de mortalidade causada pelas complicações da doença caíram no país, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Isso porque o Brasil tem um programa DST-AIDS que, apesar das falhas, vem obtendo êxito nas ações de assistência e prevenção. Mas mesmo com as campanhas de conscientização realizadas periodicamente no país, os números de infectados vêm crescendo nos últimos anos, principalmente entre os jovens de 15 e 24 anos de idade. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em 2015, revelou que de 2006 para cá, houve um aumento de 40% no número de contaminados nesta faixa etária. E tem mais, o estudo constatou também que os adolescentes conhecem bem as formas de prevenção, mas ignoram os riscos e deixam de usar preservativos nas relações sexuais com parceiros fixos. Outro grupo que causa preocupação é composto por idosos acima dos 50 anos de idade. Por quê? No programa de hoje vamos saber quais os avanços de dificuldades no tratamento da AIDS, onde e como fazer o teste para HIV, a melhoria na qualidade de vida dos soropositivos depois da descoberta dos antivirais distribuído gratuitamente pela rede pública e também os efeitos colaterais dos coquetéis anti-AIDS. Sobre tudo isso que nós vamos conversar agora com os nossos convidados. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa que nos assiste. Segunda-feira estamos ao vivo. Nesse debate, convidamos a Milka Freitas Queiroz, psicóloga com especialização clínica e dinâmica de grupo, é coordenadora do programa DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. É um prazer recebê-la, Milka. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Nosso convidado também é o Luiz Camargo, representante do grupo Pela Vida, uma ONG que presta assistência aos doentes de AIDS em Goiânia. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E ao meu lado está a médica infectologista Cristiane Cobal, do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail, sobretodasaskoisastv@hotmail.com. Estão online no Facebook, tem o nosso WhatsApp, 81552331. Também tem o nosso Twitter e você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site da TV Brasil Central. Eu quero começar o programa com a doutora Cristiane para entender um pouquinho por que os números da AIDS têm aumentado entre os jovens e entre as pessoas acima de 50 anos. Olha, é uma resposta complexa e muito difícil, porque até nós, profissionais da saúde, ainda não conseguimos entender o que está acontecendo na cabeça desses jovens que entendem o que é HIV, sabem como transmite e não usa o preservativo, e também das pessoas acima de 50 anos que já viveram a epidemia na década de 80 e 90 e também sabem muito sobre HIV, né? O fato que é um assunto complexo, porque mesmo sabendo do HIV, mesmo sabendo dos riscos, né, eu acho que ainda não sabemos o motivo que leva esse jovem ou essa pessoa acima de 50 anos a não prevenir, que seria com o uso do preservativo, já que nós não temos ainda no Brasil uma forma adicional de proteção, que seria os medicamentos, que é um outro tópico. Outro tópico. Milka, eu vi uma crítica em relação às campanhas que de uma certa forma tentam levar a essa faixa etária de jovens sobre a conscientização do contágio. E nessa crítica a pessoa dizia o seguinte, que não adianta você ir numa escola, falar do risco, falar do uso de preservativos, e se isso não fizer parte do dia a dia desses adolescentes e dessas crianças. O que o poder público tem feito no sentido de tornar isso um assunto normal, natural e constante entre essa juventude? Você me fez uma pergunta complexa, né? Até porque há alguns anos atrás
o Ministério da Saúde lançou um programa que foi com material muito bom para trabalhar a questão da sexualidade com os jovens e adolescentes. Só que esse programa ele enfrentou uma resistência em todos os níveis hierárquicos, né? Desde o Ministério da Educação, porque era um programa em conjunto, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, uma vez que o lugar que a gente encontra os jovens reunidos, né, mais propício para se trabalhar a questão da educação sexual seria a escola. Esse programa, até no final do ano passado, a gente teve uma reunião com todos os coordenadores de DST/AIDS do país, né? E chegou todo mundo à mesma conclusão, né? Trabalhar o jovem dentro da escola em função de uma série de fatores que a gente tem que considerar culturais, religiosos, né? Nós ainda vivemos num país, né, que tem uma influência cristã fundamentalista forte, onde falar do exercício da sexualidade ainda é muito complicado, né? Existe muito tabu. A gente ficou sabendo que, mesmo na época da implantação da vacina do HPV, muitos pais nem deixaram os filhos irem na escola, porque a vacina iria estar estimulando o filho a exercer essa sexualidade genital, né, precocemente. Então, assim, é um grande desafio, né, que a gente tem se proposto e a gente está discutindo para encontrar outras formas de se trabalhar o jovem que não só por via da escola. Porque na escola a gente encontra muitas barreiras, né? A comunidade escolar, quando eu falo comunidade escolar, é a comunidade toda, né? A direção, coordenação, professores, os pais desses alunos, que quando você vai trabalhar a questão da sexualidade, eles manifestam uma rejeição, reclamam que você está estimulando, né, falando de sexo com os filhos deles, e o que acaba sendo um meio que paradoxo, né, porque a gente vive numa sociedade onde os jovens são erotizados o tempo todo, né, pela música, pelo cinema, pela mídia, pela internet, né? Os pais também não têm um controle absoluto do tipo de site que esses jovens acessam. E a gente vive num mundo altamente erotizante, né? E aí a gente tem essa dificuldade de chegar. Né? Mas eu só queria saber, eu só abri um parêntese aí, Luiz, para saber se, no caso do Grupo Pela Vida, se existe também esse trabalho de conscientização junto à população que ainda não está infectada, ou se vocês só trabalham com os soropositivos? Não, a divulgação é ampla, né? Então, também busca atender as pessoas também, levando informação para eles, né? Fazendo campanhas, né? Dentro do Grupo Pela Vida e fora dele também. Né? Inclusive existe um novo tratamento, né, que é o teste gratuito de via oral, né, que é feito em vários locais, em saunas, em bares, né, para atender o pessoal, o alvo mesmo, público em geral. É gratuito, né, de 10 a 20 minutos a pessoa faz o teste, que é pela glândula, né, pela boca, e fica sabendo em 10, 20 minutos. Então, assim, tenta sempre estar abrangendo a sociedade em geral. Qual que é a importância desses exames, desses testes rápidos? Então, assim, a importância do teste rápido, que é uma forma segura, eficiente e gratuita e fácil de ser feita para você diagnosticar o soro positivo, né? Então, assim, a primeira parte da sua pergunta, que é como atingir a população que não tem HIV e não pegar, que realmente eu acho, completando o que você disse, eu acho que todas as doenças de transmissão sexual, elas são muito difíceis de ser controladas. Vide o exemplo agora da sífilis, que existe uma epidemia mundial, que já chegou no Brasil, em Goiás e em Goiânia, que é uma doença muito mais velha do que o HIV e totalmente fora de controle, né? Voltando a responder sobre o teste rápido, é porque ele é fácil, ele é simples. Eu tenho vários pacientes que foram a uma boate, que foram a um evento social e lá encontraram alguém fazendo o teste e descobriu ser soropositivo após ter ido à festa, né? Então, esses testes, chamados testes rápidos, ainda mais esse que não usa sangue, é saliva, é a cavidade oral, é fácil, é simples, é indolor, você pode fazer em qualquer momento. Claro que é um avanço num diagnóstico de uma doença tão importante como o HIV. Milka, falando em termos psicológicos, assim que a pessoa recebe o diagnóstico, está com AIDS, você já tratou algum paciente, assim, já conversou?
Já. A reação como que é? Hoje eu estou na gestão, então Mas assim, você meu já contato, falou- mas eu vim de maternidade, né? Eu trabalhava numa maternidade aqui em Goiânia, que nós tínhamos muito casos de gestantes soropositivas. E muitas delas, até por não ter feito o pré-natal adequadamente, chegava lá na hora do parto, é que se descobria a soropositiva, que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito para que fortalecer essa questão do pré-natal, para que a gestante que for soropositiva, ela já comece o acompanhamento, né, desde o início do diagnóstico. Mas eu já tive casos que eu dei o diagnóstico, já dei o diagnóstico também em eventos que a gente fez, nas campanhas que a gente muitas vezes faz, até para divulgar essa questão da testagem rápida, que foi uma coisa muito importante no fortalecimento do diagnóstico, porque levou o diagnóstico às unidades básicas de saúde. A gente não precisa de ter uma estrutura laboratorial para execução, né? Mas assim, hoje eu percebo o seguinte, que não tem mais aquele impacto que se tinha na década de 80. Né? Hoje, as pessoas não se assustam tanto. Não, claro que as pessoas ficam mobilizadas emocionalmente, porque ninguém gosta de ficar doente. Se você chegar em mim e falar que, amigo, você está com câncer, eu também vou ficar abalada emocionalmente. Ou se falar que você está com a diabetes, eu também vou ficar, eu não quero ter doença nenhuma, né? Ninguém quer. E o HIV, ele ainda tem um agregado negativo a mais, que é a questão de que é uma doença transmissível sexualmente. Aí a gente volta naquela história da dificuldade que a gente tem de lidar com a sexualidade, né, a nível até cultural e religioso. Então, assim, a pessoa fica impactada, mas assim, eu não tenho a menor preocupação de que alguém vai se descabelar, se jogar na frente de um caminhão, pular da janela. Não, está muito mais tranquilo as pessoas, até porque nesse trabalho de fazer teste rápido, é uma coisa bem feita, é uma coisa bem responsável. A gente faz um pré-aconselhamento, onde nesse pré-aconselhamento, antes mesmo da pessoa fazer o teste, ela é orientada, né, sobre a questão do tratamento, sobre a questão do avanço, inclusive, de você ter uma doença, né, estar com um vírus, que não é bom, evidentemente não é bom, mas hoje em dia você tem uma boa qualidade, né, de sobrevida com o vírus. Pois é, a gente pode dizer que a AIDS não mata mais? Na verdade, a AIDS mata. Assim, eu faria acho que é interessante a gente falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. O que é AIDS? O que é infecção pelo HIV? Eu acho que é o que eu falo para as pessoas que me procuram, né? Então, se eu tenho um paciente que tem um teste positivo para HIV, então eu vou dizer, olha, você é um soro positivo para HIV, mas você não está doente. Você não tem nenhuma doença, você não tem a síndrome da imunodeficiência, você não está no momento da AIDS. A AIDS, na verdade, ele é um momento anos depois que você pega o HIV. Então, eu acho que isso, primeiro a gente posiciona o paciente e a família que ele é um soro positivo para HIV, que ele não vai morrer com AIDS, que nós temos tratamento sim, eficiente, bom, né? E que ele não vai adoecer. Agora, é claro que a gente posiciona também no sentido de que a gente também diz, olha, então você pegou HIV, você agora tem que se cuidar. A ciência pode garantir que você nunca vai adoecer. Agora, nós temos também pacientes que nos procuram com AIDS, doentes já. Então, são pessoas que se infectaram há muitos anos, que por algum motivo não fez o exame precocemente, como deveria fazer, e aí ele já descobre a infecção já doente, com tuberculose, com meningite fúngica, com qualquer outra doença oportunista. E aí nós dizemos, olha, você é um soro positivo, que neste momento você está doente, sim, com uma doença oportunista da AIDS, mas que nós vamos tratar de você, que você vai ficar bom, que tudo vai dar certo, né? Mas são coisas diferentes. Pois é, mas não é um dia a dia também tranquilo. Como é que é o dia a dia, a rotina de um paciente? Vamos falar já com AIDS, já com doenças que vieram, né, depois da detecção do vírus. Então, assim, se você está diante de um paciente doente, na fase de AIDS, né, que ele vai ter uma doença oportunista, ele vai estar, é um momento delicado, é um momento que exige uma dedicação do médico, uma dedicação do paciente muito grande e, eventualmente, de um familiar. Por quê? Porque ele vai tomar os remédios para o HIV e, junto com os remédios do HIV, chamados de coquetel por todos nós,
ele vai também tratar uma doença oportunista, né? Então, realmente, sim, é uma fase muito difícil. Normalmente, nós temos que internar essa pessoa, às vezes por semanas, né? 4, 6, 8 semanas. Então, é um momento de muito estresse, porque nós todos trabalhamos para que a pessoa não morra, né? Só que nós pegamos um paciente já muito grave. E se ele descobre numa fase que ele é apenas um soro positivo, ele vai voltar para as atividades normais do trabalho, sociais, e vai tomar o antirretroviral, que é o chamado coquetel para o HIV. Doutora Cristiane, chegou uma participação aqui via WhatsApp, a pessoa não quis se identificar, mas ela faz o seguinte questionamento: tem como uma pessoa viver normalmente com AIDS sem Pois é. uma hora ou outra essa imunodeficiência? Pois é, aí a pergunta é um pouco complexa, porque não é viver com AIDS sem saber. Ela pode viver durante muitos anos soro positiva para HIV, ela não está doente. Normalmente, uma pessoa vai adoecer com a AIDS 6 a 8 anos depois que ela pegar o HIV. Então, se contrair o HIV hoje, se eu não fizer nada, eu sei, fiz o teste, tem um mês, descobri que sou HIV positivo. Provavelmente, eu vou ficar doente daqui 6 a 8 anos. Durante 6 a 8 anos, eu vou viver normalmente, sem sentir absolutamente nada. E daqui 6 a 8 anos, a minha imunidade vai estar corrompida, destruída pelo vírus, o vírus vai destruir a minha imunidade, e aí sim eu ficarei doente. Bom, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do teste, que muitas pessoas fazem o teste uma vez na vida e não fazem mais e acham que não tem a doença, acabou. A gente vai falar um pouquinho mais desse tema daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Você pode participar do programa fazendo a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Voltamos já já. I'm glad I got